7 horas mais 36 minutos, confira os destaques desta quinta-feira. CCR Nova Dutra começa a partir de hoje a operação especial para o feriado da Padroeira do Brasil. E a Prefeitura de Pindamonhangaba cancela concurso com 32 mil inscritos. E a freira baiana Irmã Dulce será canonizada pelo Papa Francisco no próximo domingo. E ao vivo, o destaque esportivo de Douglas Araújo. Ana, Brasileirão chega a 24ª rodada e se você não sabia, Ana, hoje tem seleção brasileira. E ao vivo, em nossos estúdios, daqui a pouquinho, o vereador Arildo Batista, do PT de Jacareí. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 37 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem, hoje dia 10 de outubro de 2019. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação excepcionalmente de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som de Robson Barros e a direção do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E você, claro, acessa os nossos canais de jornalismo nessa edição, principalmente pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h38, para você não perder a hora. E nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, o céu seguirá encoberto com chuvas de fraca intensidade entre o Vale Histórico e o litoral norte. Na região da Serra da Mantiqueira ainda poderão ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados no período da tarde. No Alto Vale, na região Bragantina, haverá também a condição para chuvas fracas na primeira parte do dia e nebulosidade que vai diminuindo ao longo da tarde, segundo a previsão do tempo. As máximas em Jacareí e São José dos Campos devem ficar em 26 graus, com uma pequena possibilidade de chuva ainda no período da manhã, e 17 graus será a mínima, ainda com uma temperatura bastante agradável. Estradas. 7h39, um movimento ainda muito intenso na rodovia Presidente Dutra, com grande concentração de romeiros em vários pontos, principalmente no sentido Rio de Janeiro, o que aumenta também o risco de acidentes e atropelamentos. A quinta-feira começa com um trânsito bastante carregado nos dois sentidos da rodovia mais importante do país, a rodovia Presidente Dutra, porém sem registro de acidentes graves nas últimas horas e sem pontos de congestionamento. O trânsito também é tranquilo nas demais rodovias que cortam a nossa região. Mercado financeiro. E um estudo do Banco Mundial divulgado nesta quarta-feira apontou que os servidores federais no Brasil têm, em média, um salário 96% maior que os profissionais da iniciativa privada, em cargos semelhantes e na mesma área de atuação. O levantamento foi feito com base em dados de 2017. De acordo com o Banco Mundial, a diferença no Brasil entre os salários do setor público federal e do setor privado é a maior entre os 53 países que foram comparados pela instituição financeira e fica acima também da média internacional de 21%. O estudo também mostrou que reajustes salariais acima da inflação dados a servidores, mesmo em períodos de queda da arrecadação, foram o principal motor para o aumento da folha de pagamento dos funcionários ativos da União, dos estados e dos municípios nos últimos anos. Esporte. 7h40, pulou o ponteiro e vem chegando com a gente o Douglas Araújo trazendo as informações do esporte. Oi, Douglas, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia ao Robinho. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo bem aí, Ana? Tudo certinho com o amigo. Tudo tranquilo também. Ana, ontem nós chegamos aí, né? Começou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Botafogo, o Botafogo só perdia, demitiu o treinador, o Barroca, né? Ele ganhou do Goiás. O Goiás que só vencia nessa volta aí do retorno do Brasileirão, acabou perdendo o Botafogo. E fica aquela história, né? Umas cenas que a gente vê aí
no futebol, o time demite o técnico, acaba ganhando. Aí todo mundo vai achar que ganhou porque o técnico que era o culpado, né? Ou aquelas cenas que a gente acaba vendo aí de torcedor invadindo o centro de treinamento, aí o time vai e ganha na rodada seguinte, tá vendo? A gente estava certo de dar uma pressa nos jogadores, né? Mas o Botafogo ganhou aí do Goiás e acaba se distanciando um pouco da perigosa zona de rebaixamento, viu, Ana? Quem saiu da zona de rebaixamento vencendo o Internacional, jogando lá em Alagoas, foi o CSA. Ganhou por 1-0 e conseguiu sair da zona de rebaixamento. O CSA, que desde a primeira rodada do Brasileirão está na zona de rebaixamento, venceu por 1-0. E o Inter deu uma queda na tabela, Ana. Chegou a estar em sexto lugar e acabou vendo o Grêmio empatar em número de pontos, né? Mas o CSA saiu da zona de rebaixamento e deixou essa zona de rebaixamento pro Ceará. O Ceará, que foi até o Rio Grande do Sul, perdeu pro Grêmio por 2-1 e chegou a ameaçar aí os times aí no meio da tabela, o Ceará, mas deu uma queda. O time a diretoria do Ceará queria trazer um técnico aí já mais experiente no comando do Ceará, o tal do Lisca, né? Mas a torcida pediu para não trazer e o Ceará tá em queda livre no campeonato, viu, Ana? Então nós temos aqui no balanço o Botafogo, que ganhou do Goiás no Azarão, na Zebra. Temos também o CSA com a vitória de 1-0 sobre quem, o Douglas? O CSA ganhou do Inter de Porto Alegre, né? O técnico, né, já está sendo contestado. O Inter saiu da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, então o técnico da Realma está sendo contestado. Legal. O Grêmio venceu o Ceará por 2-1 jogando em Porto Alegre. O Fortaleza, né, com a volta do Rogério Ceni aí, ganhou de 2-0 da Chapecoense. A Chapecoense, Ana, que é o segundo time aí da maioria dos brasileiros, né, por conta daquele acidente lamentável, está em último lugar no campeonato, só com 15 pontos. Em 24 rodadas, o time de Chapecó só conseguiu marcar 15 pontos, viu, Ana? E a gente fica meio sentido, né? Será que a gente tem esse direito de ficar sentido? Porque é como você disse, né, Douglas? Todo mundo torce um pouquinho pra Chape, né? Depois de tudo que aconteceu. É como se a Chape fosse... Eu torço pra tal time, mas também torço um pouquinho pra Chape, né? Mais ou menos assim, a gente fica meio sentido, eu acho. Se a gente não torce pra Chape, a gente pelo menos torce pra Chape não perder, pra Chape não cair, né? Exatamente. Por conta de tudo que aconteceu, mas acho que até por conta desse episódio, a Chapecoense teve que remontar um elenco, acabou não tendo a força que tinha e tá correndo risco aí de ver o seu primeiro rebaixamento, viu, Ana? A Chape nunca foi rebaixada, foi sendo promovida até a Série A e agora na Série A corre o risco seríssimo aí de rebaixamento. Tá 10 pontos, Ana, do último colocado, do último time antes da zona do rebaixamento, que é justamente o CSA. O São Paulo foi até a Bahia e ficou no 0-0, o joguinho chato lá contra o Bahia que vem bem no campeonato, o São Paulo de técnico novo, mas ontem aquele jogo sonolento, viu, Ana? E o jogão da rodada foi o clássico entre Santos e Palmeiras. O Santos ganhou por 2-0. A gente vê pelas imagens da televisão o Mano Menezes cobrando o Gustavo Scarpa, ele foi substituído, uma cobrança até mais dura. Não deu para entender a leitura labial, mas vê que foi uma cobrança. Felipe Melo foi nas redes sociais ironizar a torcida do Santos, que só teve 11 mil pagantes ontem na Vila Belmiro para um clássico, né? Mas o Santos se sentiu vingado aí, que no primeiro turno o Palmeiras ganhou de 4-0. E o Santos agora está aí, né? Junto com o Palmeiras na segunda colocação, ambos com 47 pontos, não querem deixar o Flamengo escapar. E encerrando a rodada de ontem, o Cruzeiro e o Fluminense também empataram em 0-0 na briga aí para os dois fugirem do rebaixamento. O Cruzeiro acabou ficando na zona de rebaixamento, a torcida protestando lá em Belo Horizonte. Teve mais um bate-boca do Ganso, né? O Ganso, que se considera dono do Fluminense, cobrou de forma exagerada o João Pedro, mas nenhum dos dois times saiu do 0-0 e o Fluminense se deu bem nessa, que não foi para a zona de rebaixamento. E o Cruzeiro, ele está a 4 pontos do Ceará, né, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então na próxima rodada o Cruzeiro, mesmo que vença, não sai da zona de rebaixamento, viu, Ana? Bacana, amigo. Você volta daqui a pouquinho, então, com mais informações? Daqui a pouquinho a gente volta para falar da seleção brasileira, que hoje tem jogo da seleção, viu, Ana? Ninguém está sabendo quase. O jogo vai ser lá em Singapura, contra o Senegal, mas
tem jogo da seleção brasileira e é um jogo comemorativo, né? O Neymar vai fazer 100 jogos pela seleção, mas a gente vai falar um pouquinho isso aí no segundo bloco, tá certo? Bacana. Obrigada, amigo. Um abraço daqui a pouco, Ana. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h46 e a Prefeitura de Pindamonhangaba cancelou um concurso público que reuniu cerca de 32 mil inscritos no dia 4 de agosto. O anúncio foi feito nesta quarta-feira e o processo foi suspenso por 48 horas depois da prova. Os candidatos registraram reclamações na ouvidoria municipal e em boletim de ocorrência na Polícia Civil, segundo a gestão. Pelo menos 170 pessoas registraram aí reclamações. O Ministério Público abriu, inclusive, uma investigação sobre o caso. Imaginem vocês, né? Cancelarem um concurso com 32 mil inscritos. De acordo com a administração, o contrato com a empresa Instituto Universal de Desenvolvimento Social, responsável pela realização do concurso, prevê que o valor pago na inscrição pelos candidatos é de responsabilidade da empresa. O processo era para 127 vagas em diferentes áreas e os salários variavam de R$ 1.100 a até R$ 15.000. A gestão da Prefeitura de Pindamonhangaba disse em nota que abriu um processo administrativo para averiguação das denúncias dessas falhas, como, por exemplo, falta de estrutura, quantidade de mesas e cadeiras insuficientes e de provas com lacre violado. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E a Justiça determinou o afastamento cautelar do prefeito de Cachoeira Paulista, Edson Mota, por 180 dias em um processo por improbidade administrativa. A decisão, com pedido de tutela de urgência, é de terça-feira e atende um pedido do Ministério Público. Segundo o Ministério Público, há indícios de que o político tenha se beneficiado diretamente de forma financeira de um contrato milionário firmado pela Prefeitura em 2017 com uma empresa de consultoria tributária e previdenciária. Não há prazo para o julgamento do mérito da ação e, em nota, a Prefeitura da cidade de Cachoeira Paulista informou que ele não foi notificado ainda da decisão, mas que vai recorrer. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. R$ 7,49. Em 20 dias, o preço médio do litro do diesel subiu 5% na região do Vale do Paraíba, segundo uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, feita em 108 postos aqui da nossa região. O percentual foi registrado em São José dos Campos, com o valor médio do litro do diesel passando de R$ 3,29 em 14 de setembro para R$ 3,46 em 5 de outubro. Considerando o preço máximo, o valor mais caro do diesel na região foi encontrado em Guaratinguetá, por R$ 4,54. Já o valor mais baixo foi de R$ 3,28 em Taubaté. O preço médio da gasolina também subiu na região, segundo a ANP. O valor do litro oscilou até 2,19% na região, com R$ 4,00 contra R$ 3,92 na cidade de Jacareí. Oportunidade para quem mora aqui na cidade de Jacareí, desta vez no Instituto Federal, que está com mais uma oferta para cursos técnicos gratuitos. Nós vamos conversar agora com Wagner Ferraz Castro, que é diretor do Instituto Federal em Jacareí. Wagner, muito obrigada pela sua gentileza. Quais cursos estão sendo oferecidos nesta oportunidade? Olá, Ana, né? Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Os cursos aqui de Jacareí, né? Os cursos técnicos em administração, integrado ao ensino médio, curso técnico de informática, integrado ao ensino médio, e 2 cursos concomitantes subsequentes, em administração e em design de interiores. E qual que é a duração desses cursos? Os cursos integrados em administração, que é junto com o ensino médio, né? Tem duração de 3 anos, porque o aluno fica o dia inteiro na escola. O curso integrado em informática, ele é vespertino, e o aluno tem uma duração de 4 anos esse curso, porque ele faz o ensino médio junto com o técnico.
e um técnico em administração de 2 anos e de design de interiores de 1 ano e meio. Agora, a gente sabe que o Instituto Federal tem essa característica da instituição pública, né? Inclusive oferece aí alguns métodos para a ingressão na instituição de ensino. Como é que vai funcionar nessa oportunidade dos cursos técnicos, Wagner? Sim, será feita uma análise de histórico, né, de cada candidato, e depois será feito um ranking desses históricos. O candidato que queira se inscrever pode entrar no endereço processoseletivo.ifsp.edu.br e preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico. As inscrições iniciaram dia 23 de setembro e vão agora até dia 10 de novembro para esses cursos que a gente está ofertando aqui em Jacareí. Tem o campus também de São José dos Campos e tem o campus de Caraguatatuba. Uma vez inscrito, a gente tem esse prazo, então, para o processo seletivo, e o aluno que eventualmente for aprovado, ele começa a estudar a partir de quando? A partir de fevereiro de 2020. As aulas iniciam dia 2 de fevereiro de 2020, e aí vai depende de cada curso, né? Agora, uma dúvida, Wagner. A pessoa que está acompanhando a Rádio Mensagem eventualmente gostou de um curso que tem lá em São José, ou o contrário, alguém de São José que gostou de um curso em Jacareí. Pode haver essa troca também? Sim, é aberto, né? Qualquer um pode fazer inscrições, pessoas de Jacareí podem fazer em São José em Jacareí, depende da vontade da pessoa em fazer determinado curso ou não. Muito bacana, né? O Instituto Federal é uma instituição relativamente nova aqui em Jacareí. A gente vem divulgando o Instituto desde os primeiros dias aí de implantação, mas é importante ainda reiterar o endereço do Instituto Federal e também os meios de comunicação, site, sobretudo, para que as pessoas possam obter mais informações. Wagner? Sim, nosso endereço a gente fica na rua Antônio Fogaça de Almeida, número 200, aqui no Jardim América, em Jacareí. Ao lado da Escola Lamana, né, e ao lado do novo Senai que está sendo construído aqui ao nosso lado. Nosso telefone é 12-2128-5200 e o nosso site é jcr.ifsp.edu.br. No nosso site tem várias informações que as pessoas podem encontrar sobre nossos cursos e nosso campus aqui em Jacareí. Muito bacana. Obrigada, viu, Wagner? Sucesso aí para vocês. Sete horas mais 54 minutos e o receio de ser prejudicado aí pela reforma da Previdência tem feito muitos brasileiros correrem às agências do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, mas ainda sem direito à aposentadoria, a maioria tem visto aí os seus pedidos negados pela entidade, viu? Segundo o presidente do INSS, Renato Vieira, por conta da reforma, é normal que as pessoas peçam a aposentadoria mesmo sem ter direito. Isso a gente vem observando aí desde o ano passado e, obviamente, o pedido é indeferido. Dados do INSS mostram, inclusive, que em 2019, até o dia 25 de setembro, dos 1.600.000 pedidos de aposentadoria, 700 mil foram concedidos, ou seja, 55,8% foram recusados e 44,2% apenas foram aprovados. Os índices de pedidos rejeitados seguem, segundo o INSS, dentro da média registrada nos últimos 2 anos, quando a reforma da Previdência começou a ser debatida. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E militares da 12ª Brigada de Infantaria Leve, que tem sede em Caçapava e comanda o Exército na região, realizam a Operação Poço Preto para treinamento contra forças irregulares em ambiente rural. A ação ocorre em áreas das localidades nas cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Guararema, na região do Alto Tietê. Nesse treinamento militar, segundo a Brigada, estão sendo desencadeadas missões de patrulha com diversos objetivos voltados ao combate contra forças irregulares. Estão sendo simuladas, por exemplo, ações de apoio como proteção de estruturas estratégicas, interdição de área, ações em vias de circulação terrestres e aquáticas e operações de busca e apreensão. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque.
7h56, e para tentar evitar novos episódios, como o ocorrido no final do mês de setembro, que você acompanhou aqui na Rádio Mensagem, quando a Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto que homenageia o ex-senador Romeu Tuma, que foi diretor-geral do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, entre os anos de 77 e 82. O órgão era, inclusive, um dos principais braços, né, da repressão a opositores políticos no período da ditadura militar. Para tentar aí evitar novos episódios como este, né, esse projeto aí que previa a homenagem a Romeu Tuma, a bancada do PT em São José dos Campos protocolou um projeto que restringe a denominação de vias e espaços públicos. O texto veda que sejam homenageadas, por exemplo, pessoas que tenham sido condenadas com decisão transitada em julgado, quando não cabe mais recurso por vários crimes, como, por exemplo, contra a economia popular, o patrimônio público, contra o patrimônio privado e o sistema financeiro, condenados por lavagem ou ocultação de dinheiro, condenados por tortura e violação dos direitos humanos, de exploração do trabalho escravo infantil, contra a vida, contra a dignidade e atividade que envolva a exploração sexual, também condenados por discriminação étnico-racial, contra o meio ambiente, a saúde pública e maus tratos a animais. Pela proposta, a homenagem também seria proibida para agentes do Estado que, segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, praticaram tortura ou violaram os direitos humanos. O texto será lido na sessão desta quinta-feira e depois seguirá para a análise das comissões permanentes. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h57, vamos a um rápido intervalo, Robinho? Daqui a pouco a gente volta então com mais Jornal da Mensagem nessa edição especial. E o pessoal tá perguntando aqui, cadê o Doni? Olha, meu povo, sabe onde o Doni tá? Lá em São José dos Campos, no Bazar da Mensagem. Começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Você que é de São José, da Zona Sul, de toda a região, pode prestigiar o nosso bazar com peças baratinhas, preços que cabem no coração, a partir de R$2, das 9 da manhã até o meio-dia, lá na Paróquia Espírito Santo. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 2 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta quinta-feira. Folha de São Paulo, Bolsonaro busca via jurídica para deixar PSL e levar base. O Estado de São Paulo, para Guedes, deflação em setembro pode levar à queda de juros. Correio Brasiliense, pré-sal da salvação. Estado de Minas, alívio a curto prazo, mas sufoco não acaba. Diário de Pernambuco, Estado terá 200 milhões a menos no pré-sal. Valor econômico, inflação baixa indica condição de reduzir juros, diz Guedes. O Globo, no Rio de Janeiro, Bolsonaro tenta solução jurídica para deixar o PSL. E os jornais regionais destacam: o Vale, Felício diz que lei vai gerar emprego, PT estuda recurso. Diário de Jacareí destaca: Via Dutra terá operação especial de atendimento no feriado da Padroeira do Brasil. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 3 minutos, e já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Arildo Batista, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, que está conosco hoje, mais uma vez, trazendo informações aí do seu mandato, também do que é informação na cidade, repercutindo também alguns pontos importantes. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza, viu?
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu que agradeço a oportunidade. Vou pegar carona aqui no meu giro de notícias. A gente acabou de falar aí da notícia das últimas 24 horas, que é a sinalização do presidente Jair Bolsonaro para deixar o PSL, e muito se especula nesse momento, desde situações aí indigestas para ele dentro do partido, como também a questão do fundo eleitoral. Então são vários os pontos, né? A gente sabe que o ano que vem a gente já vai ter várias mobilizações em relação às eleições municipais, mas eu gostaria de saber se o senhor deve continuar no Partido dos Trabalhadores, se já tem alguma sinalização nesse sentido. Esse é um assunto que já foi uma bola cantada, como a gente usa no jargão político. Nós sabíamos que, de fato, assim como na época o presidente Collor também se utilizou de uma legenda, não tinha uma fidelidade partidária, e utilizou de uma legenda que a tornou forte. O PSL passou praticamente a ser ali, se não a primeira, a segunda bancada no Congresso Nacional, em função de um fenômeno que foi a campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas que não havia nenhuma identidade de programática. E esse é o grande problema que acontece no Brasil. Nós não temos, na verdade, partidos fortes, nós temos personalidades fortes, e isso não é bom para o processo democrático. Que a gente vê que em 9 meses praticamente de governo a gente só viu desgoverno. Foram só, infelizmente, né, muito pouca coisa aconteceu de positivo. Se não é aí o protagonismo aí do Congresso, né, através dos seus líderes lá que fizeram um pacto para poder dar celeridade aí nas reformas que se dizem necessárias para o avanço do país. Se dependesse do governo, infelizmente foram só atrapalhados. Infelizmente é verdade, eu sei que tem pessoas que eu não sei se não acompanham ou são tão fiéis ao atual governo que não conseguem enxergar que de fato não há um governo, há um amontoado de pessoas que foram colocadas lá como se fossem especialistas no assunto, e quando não é uma atrapalhada é uma atrás da outra, né? A gente brincava até que os humoristas falaram que nunca tiveram tanta fartura em material para poder trabalhar, porque de fato o governo abastecia esse processo. Infelizmente para o nosso país isso é péssimo, porque a população, né, nós enquanto aqui moradores da cidade é que sentimos os efeitos. E a história do Jair Bolsonaro era isso, né? Mas no âmbito municipal o senhor pretende deixar o PT, vereador, já de olho aí nas eleições municipais do ano que vem? Olha, a gente tem conversado em função de uma série de coisas, e de fato já para mim está um pouco complicado continuar no Partido dos Trabalhadores por algumas questões, e deixar bem claro aqui que não é nenhuma questão pejorativa, é apenas uma mudança em função talvez de alguns pensamentos diferentes, de oportunidades que precisam se abrir, e eu acredito que talvez no Partido dos Trabalhadores hoje seja um pouco difícil. É claro que eu tenho bons amigos lá, bons professores, né? O Marco Aurélio, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro muito, eu aprendi muito durante o tempo que tive com ele, e vários outros dirigentes, o Aías Cavalo, que é o presidente, o Jocafe. Temos pessoas lá que de fato nos orgulham de ter sido, de ter trabalhado com eles, aprendido bastante com eles a como construir de fato um partido político. Mas a gente atravessa de fato um momento complicado, onde eu tenho tido atrito, desde o começo que eu vim para o PT, umas pessoas lá parece que nunca me olharam com bons olhos. E assim, depois no último momento, quando eu fui presidente do partido, nós tivemos um desgaste por algumas questões, e isso me deixou um pouco chateado, e também um pouco das pessoas que trabalham comigo tem me cobrado uma postura que eu digo para eles que não é a mudança de partido que vai mudar a postura da pessoa. Os partidos, eles têm basicamente os mesmos conceitos, tem, lógico, os de esquerda, de direita, de centro, isso sim, mas não há partido puro, né? Não há partido imaculado, uma acha assim, o PSL era um partido pequenininho, Nanico, praticamente ninguém se falava do PSL, de repente veio o fenômeno, aí apareceu os podres do partido. Essa é a relação. E as pessoas às vezes não querem enxergar isso. Então o PT passou por uma fase difícil, pagou um preço muito alto por ter feito aí esse pacto que eles chamam de um governo de coalizão, que acaba abrindo brechas para outras pessoas que aí se aproveitam, e obviamente quem estava governando o partido naquele momento era o PT, e essa conta ficou. E lógico que a gente sabe de alguns escândalos, alguns problemas também,
que não é diferente nos outros partidos. Eu falo, as pessoas falam, o PSDB parece que passa incólume, tem um monte de pessoas aí do PSDB sendo presas, governadores, mas parece-me que o efeito não é igual no PT, né? Eu me Infelizmente é isso. Então, assim, não saio do PT, se eu sair, obviamente, não será por isso. É por uma questão realmente de caminho. Mas o senhor já estuda essa possibilidade, né? Sim, eu já até cheguei a dar algumas declarações, que está ficando um pouco difícil para mim, mas eu tenho negociado isso no bom sentido de dizer, olha, nós não vamos abandonar os nossos princípios. Eu acho que nós construímos uma história aqui na cidade de Jacareí, e eu acho que esse grupo merece o respeito de todo mundo. E eu quero estar sempre colaborando com isso. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar a política. É importante a fala do vereador para a gente ter um ponto de reflexão, né, em relação à magnitude do partido, né, do ponto de vista municipal, estadual e federal, né? A gente teve várias, né, uma enxurrada de problemas com o PT, principalmente a nível federal, né? Outros problemas também pontuais, mas eu acho que o federal que chocou todo mundo nos últimos 10 anos, né? E isso a gente tem que saber muito bem olhar, assim, porque para não generalizar, né? Porque existem muitas pessoas boas em todos os partidos, pessoas dispostas, pessoas que querem fazer diferente, e esse discurso separatista, eu acho que hoje é uma pobreza muito grande do Brasil, que insiste ainda. A gente achou que não, depois que passar a eleição vai passar, imagina. Parece que vem com mais força, né? Agora acabei de ouvir uma informação de que está se criando um partido conservadores, né? E conservadores, né? Então, assim, para que mais um partido? Por que a gente precisa de mais um partido? Então, a gente tem que ter essa coragem de enfrentar nossas mazelas de frente, né, vereador? E não colocar todo mundo no mesmo balaio. Essa é uma das críticas que eu faço ao PT, quando o Lula estava, vamos dizer, no auge da sua popularidade. Tínhamos maioria, né? Tínhamos um congresso praticamente recheado de apoiadores e não fizemos as reformas estruturantes, que uma delas tinha seria bastante apoio, né? Infelizmente alguns deles comprados, né? Que seriam seria a reforma política, que eu acho que é um dos grandes calcanhares de Aquiles que nós temos um dos calcanhares de Aquiles que nós temos na nossa política. Essa quantidade de partidos deve melhorar um pouquinho agora com essa questão aí dos partidos fazerem chapas puras. Isso já vai diminuir um pouco a quantidade de partidos, mas não resolve o problema. Está aí o exemplo do partido do presidente, que começou e já mostrou que a podridão já estava instalada. Não é o partido que é podre, são as pessoas. E até, aliás, eu faço um comentário, às vezes as pessoas se sentem ofendidas, mas eu me coloco nela também, né? Acho que a nossa sociedade é muito hipócrita, que eu me lembro quando aquele movimento de 2013, quando as pessoas foram para as ruas com as camisas da seleção brasileira, você via ali pessoas se declarando contra a corrupção, e quando você vai olhar numa boa parcela daquela sociedade que saía às ruas ali empunhando a bandeira da anticorrupção, são pessoas que fraudam o sistema, que burlam o sistema, que sonegam impostos, que subempregam as pessoas. Você vê deputados lá que faziam um discurso na época do impeachment da Dilma, no outro dia estavam sendo acusados por corrupção e faziam todo aquele discurso, aquela bravata. Teatro, né? Então, assim, eu acho que há muita hipocrisia na nossa sociedade, e até a gente que é vereador, a gente percebe muito isso, Ana. Você vê muitas pessoas que nos procuram lá, por exemplo, a história de, dá pra você quebrar uma multa pra mim, sabe? Então eu fico pensando, como que eles podem cobrar do político não sei como, se eles mesmos querem criar as condições. Então, por exemplo, a sociedade precisa entender que não basta eu cobrar dos outros se eu não faço a minha parte. Mudar a mentalidade. Exatamente. A gente teve aqui recentemente também a presença dos meninos do MBL de Jacareí, que fizeram uma dura autocrítica aí ao movimento. O senhor falou de 2013, e eu acho que isso é muito positivo, assim, a gente está colhendo alguns frutos. Eles têm feito, e o bacana do MBL é que não é uma situação pontual de Jacareí. Esse processo de autocrítica, ele vem das diretrizes nacionais, e isso é lindíssimo, ainda mais de um movimento tão jovem como o MBL. Queria falar um pouquinho com o senhor sobre a utilização das emendas impositivas. Como que o senhor tem acompanhado? As emendas impositivas, e também se a gente buscar nos arquivos, eu aqui na rádio, inclusive, na época quando votei a favor, deixar bem claro, fiz crítica a esse projeto, não no sentido de achar que ele é ruim. Acho que a ideia... Vamos explicar um pouquinho as emendas impositivas, só para o pessoal lembrar? As emendas impositivas, na verdade, é um mecanismo que dá ao parlamentar, no caso aqui no município de Jacareí, os vereadores, uma possibilidade de você estar retirando da parte do orçamento. A gente fala, acho que se não estou enganado, é 1,2% das receitas líquidas, né, da corrente líquida. Quer dizer, deve girar em torno mais ou menos aí de 600, 700 milhões de reais. Então eu sei que dá um montante de 8, 9 milhões, uma coisa assim.
para os 13 vereadores. Então, acaba caindo ali na casa de 700, 800 mil reais. 50% obrigatoriamente você tem que indicar para a saúde. Os outros, a outra metade, você pode indicar para entidades, para uma obra, alguma manutenção, academias ao ar livre, a construção de uma quadra, dependendo do valor, para onde você achar que é interessante. Então a gente, quando constrói o orçamento, a gente coloca essa parte e aí depois a gente senta com o governo e faz as indicações dentro daqueles valores. Só que isso na prática é assim, é você tirar com uma mão, dar com uma mão e tirar com a outra. O orçamento do município ele é um pouco diferente do orçamento da União e do Estado. É muito curto o cobertor aqui. Então eu falei, olha, nós já vamos tirar a possibilidade do prefeito, vamos falar assim, de ele estar fazendo algumas coisas por conta de algumas demandas pessoais nossas. Eu sempre falo, o vereador, ele tem que parar de ser vereador de grupos, vereador de bairro. De nichos. De nichos, ele tem que começar a ser vereador da cidade. Então, essa foi a minha colocação. Eu aprendi isso e eu vou continuar. Claro, você fala, Arildo, mas você votou a favor. Poxa, a gente tem que ser também, às vezes, meio corporativista para não queimar a instituição. Foi uma vontade da instituição, eu fiz os comentários, né, coloquei a minha visão, porém disse, bom, vamos fazer uma experiência. E nós estamos vendo que a experiência não está dando certo. Entendi. Muito pouco está funcionando. Por quê? O prefeito já disse, acho que até está na pauta, aí você vai falar depois, que é a redução na arrecadação do município. E como é que você faz? Você vai atender o vereador ou vai atender as demandas principais da cidade? Então eu tenho que tomar cuidado para não interferir, né, naquilo que o prefeito às vezes já fez um desenho. E como eu disse, já é difícil para o prefeito. Imagina quando você tira uma parcela desses recursos para poder fazer uma espécie aí de indicações. Tem um lado bom. O lado bom é que você consegue levar para alguns locais que o governo não consegue enxergar. Essa é a parte legal. Bom, mas não precisava ser impositiva. Mas eu sinto um cheirinho aí de facilitações para os vereadores. O senhor me desculpe, mas eu sinto. Mas eu vejo o lado bom. Também, Ana. Eu concordo com o senhor. Eu acho também que o vereador está mais perto, né? Ele é o braço, de alguma forma, até do Poder Executivo, nesse sentido de enxergar as coisas, porque ele está ali fiscalizando, que é a principal ação dele. Mas aí você vê a questão do toma lá da cá. E o toma lá da cá, depois do jeitinho, é um grande problema do nosso país. Boa parte das nossas emendas, junto com o meu gabinete, né, nós decidimos e enviamos para entidades. Porque assim, de uma forma ou de outra, a gente está ajudando um grupo maior. Uhum. E as entidades não têm nenhuma amarração política com a gente. Eu fico muito tranquilo em dizer isso. Eu não fui nenhuma fazer média, não fui lá falar, olha, eu mandei, pode perguntar para qualquer uma das entidades. Eu não fui em nenhuma para poder lá dizer, olha, eu estou mandando para cá um recurso, porque eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. E uma parte eu indiquei, algumas academias, alguns locais que de fato pediram. Mas como ainda não aconteceu, e quando acontecer a gente vai lá, porque também a gente não pode ficar no anonimato, mas eu acho que não dá para transformar as emendas em algo que vai nos promover. Se a ideia é, de fato, a gente ajudar o governo, acho que a gente deveria participar do governo seguinte, o prefeito abrir para que cada vereador, de fato, indicasse algumas coisas, mas sem ser impositivo. E dentro disso entrasse num projeto da cidade. Aí a gente estaria fazendo uma contribuição para a cidade, porque eu sei que tem alguns locais que, infelizmente, o poder público passa longe. E aí o vereador, ele tem um acesso muito mais preciso nesse sentido e poderia ajudar, de fato, essas comunidades. 8 horas mais 17 minutos, vamos a um rápido intervalo, Robinho. Daqui a pouco a gente volta conversando mais aqui com o vereador Arildo, a Janete Palácio deixando aqui um abraço, gosta muito do senhor também, o Xavier também mandando um abraço. Bom dia, Arildo, todos os partidos têm coisa errada, todos, acho que você deveria ficar no PT, divergência todos os partidos têm, a opinião aí do Xavier, nosso ouvinte também. Um intervalo rapidinho, a gente já volta com mais Jornal da Mensagem. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco.
Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 21 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, hoje conversando com o vereador Arildo Batista, do PT aqui de Jacareí. Vereador, o governador João Dória liberou aí alguma verba para obras de recapeamento nas ruas do centro, Parque Santo Antônio e São Silvestre. Fiquei lembrando ali daquele veto que ele deu para a cidade de Jacareí em algumas ruas, depois da eleição dele, e era uma verba que tinha vindo do Márcio França, né, que estava buscando a reeleição. Cheirou naquela época como revanche política e o povo de Jacareí pagou. Essas ruas, né, no caso dessa verba, ela tem alguma relação com aquilo? Sim, na verdade, eu me lembro que era um valor de 4 milhões que foi anunciado, inclusive pelo pessoal que apoiava o Márcio França. Tem dois lados, né, Ana? A gente aqui tem que tomar um certo cuidado para também, como eu disse, né, na disputa política não prejudicar a população. Eu acho assim, isso é comum acontecer. Temos que lembrar que o recurso viria para ajudar a população. Você vai falar assim, mas era uma forma de promoção, de conquistar votos. O processo nosso, infelizmente, ele depende muito disso. As pessoas votam muito naquilo que elas recebem. Infelizmente, elas não olham o conjunto da obra. Então acabava que seria uma coisa boa para a cidade. Quando o João Dória entra, eu vou fazer, apesar de eu não gostar dele, da forma dele, acho um péssimo exemplo de político para o Brasil. Mas naquele momento, talvez ele tenha tomado a atitude certa. Talvez não pelo motivo certo. O argumento que ele usou de revanchismo, que para nós era, no fundo, ele acabou acertando por outro motivo. Você, como gestor, quando você assume uma prefeitura, um estado, no caso, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é sentar. Segurar, né? Peraí, não vou chegar aqui, abre os cofres e depois você não sabe o que faz. Se eu sou um gestor, a primeira coisa, no primeiro ano, ou nos primeiros 6 meses, o que eu vou fazer é sentar e falar, não, peraí, não vou soltando dinheiro à torta e direito. Deixa eu olhar mais de perto. Exatamente. Então, assim, no fundo, ele acabou acertando, né? Talvez pelos motivos errados. Depois que as coisas, vamos dizer, tomaram forma, eu acho que agora ele começa a ver que é papel do Estado fomentar os municípios para que possam desenvolver a sociedade. Então ele está aí, vamos dizer, consertando um erro que ele cometeu lá atrás, como eu disse, pela fala dele. Agora, é muito importante a gente saber que esses recursos precisam ser aplicados de forma correta, tem que se tomar um cuidado, e eu vou falar aqui com muita tranquilidade, espero que o pessoal de São Silvestre não fique bravo comigo. Eu já conversei com o Zé Maria, que é o subprefeito, a gente já olhou as ruas lá, de fato, precisa de uma manutenção daquelas ruas. Eu gostaria, né, eu sei que a população vai ficar brava, que não fosse asfalto que fosse feito lá, que mantivesse o padrão dos blocos de concreto, né, que são os bloquetes. Eu vou dizer para você por quê. Se a gente asfaltar aí essas vias, elas justamente é o circuito do ônibus, do circular. De fato vai ficar bom, porém vai causar vários problemas. O primeiro dele, a velocidade. Vai aumentar muito a velocidade desses veículos nessas vias. Aí vai ficar pedindo para colocar o quê? Lombada. Segundo, nós temos um problema lá no bairro que nós não temos drenagem em todos os pontos. Quando você impermeabiliza o solo, você vai ter uma quantidade de água naquelas chuvas torrenciais que vão para algum lugar. Então, algum lugar lá no bairro vai sofrer um pouquinho, porque é uma quantidade grande de ruas. E terceiro, que é a manutenção. Lá em São Silvestre tem uma subprefeitura, ainda que meio capenga, porque infelizmente durante o tempo, e eu falo do nosso governo, deixou também a desejar, você não tem uma estrutura capaz de dar manutenção nas ruas lá do jeito que deveria. Se colocar o asfalto, você vai ficar pior, porque você vai passar a ser dependente da estrutura aqui da cidade. E a gente sabe que é difícil para ir para lá. O bloquete você ainda consegue fazer a manutenção. Então o SAI, por exemplo, o SAI é mestre, né, de abrir buraco. Então, quando é asfalto, isso demora uma eternidade para fazer, porque vai abre o buraco, o outro vai lá, vê o problema, depois vai, conserta, depois vai, joga um produto por cima, espera mais um tempo, depois de uns 3 meses vai lá e joga a capa de asfalto. A população vai chiar. O bloquete não, o bloquete ele é muito mais rápido. Então, o senhor está justificando, pensando a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Então, assim, eu quero que esse recurso... Conhecendo a estrutura da prefeitura, exatamente, o senhor está argumentando. É a minha experiência. Eu
faria essas ruas, trocaria os broquetes, faria um serviço bem feito, porque estão muito detonadas essas ruas por conta do peso dos veículos que passam lá, mas manteria o padrão dos broquetes. Eu sei que é um pouco mais trabalhoso, talvez até mais custoso, mas a médio e longo prazo ele dá muito mais retorno para a sociedade. 8h25, o vereador, vou falar de um assunto aqui para o senhor que eu não queria falar, mas infelizmente a gente tem que falar. O prefeito Isaías acabou afirmando aqui na Rádio Mensagem mesmo que o valor arrecadado nesses 9 primeiros meses do ano é inferior cerca de 110 milhões de reais em relação a 2018, quase que um quarto aí, mais ou menos. De acordo com o prefeito, em 2017 e no ano passado, a arrecadação nos 9 primeiros meses do ano ficou em cerca de 490 milhões. E neste ano, o registro foi de 380 milhões, uma diferença de nada mais, nada menos que 110 milhões. Eu, que não entendo de contas públicas, parece que enfiou a faca no meu peito. O senhor já havia comentado sobre esse assunto no início do mandato do prefeito. Ele mesmo vem aqui falando várias vezes de queda de arrecadação. O que isso significa na prática? Um pouco de irresponsabilidade. Eu não vou culpar o prefeito pela queda da arrecadação em todos os sentidos. Aqui então a gente tem que ser justo para não ficar aqui também fazendo a crítica pela crítica. É claro que a gente tem uma desaceleração brutal da economia no país e isso afeta diretamente os municípios. Mas aí, Ana, é onde eu digo que o gestor precisa entender que ele tem que fazer o dever de casa. Quando o prefeito assumiu, ele achou que primeiro reclamou que tinha muita dívida, tal. Rapidinho ele pagou as dívidas e começou a queimar uma grana aí. Pegou 10 milhões lá da folha de pagamento do Santander, distribuiu o dinheiro, foi a maior festa. Eu falei, olha, guarda que isso vai fazer falta lá na frente. Não quis fazer a correção, olha, veja bem, correção do IPTU. Achava que não. É populismo. 2 ou 3 anos? São 3 anos. Se você fizer uma conta... 3 anos sem corrigir o IPTU, né? E eu digo o seguinte, a correção do IPTU, Ana, que fique bem claro, as pessoas que pagam menos, que têm as casas mais simples, o valor para elas é quase que irrisório. O senhor não está falando da revisão dos valores da planta genética, o senhor está falando aí de reajuste anual. Reajuste anual, é inflação. Nós estamos falando de 3, 4%. Não teve nada, não teve nada durante 3 anos. Eu fiz uma conta de padeiro, como a gente costuma dizer, né? Que é aquela conta rápida. Nós estamos falando aí de um déficit de quase 12, 13 milhões nesses 3 anos, que deixou de arrecadar por conta desse ajuste. Só, Ana, que a questão é que as pessoas não entendem que não é a pessoa mais simples, aquela mais humilde, que tem uma casa mais simples, que paga 300 reais de IPTU, que vai pagar caro. Isso livra a cara dos grandes condomínios, daqueles que têm imóveis de alto impacto, porque para eles o valor é significativo em percentual. Agora, pro percentual não, no valor, vamos dizer, bruto, né? Que a gente fala que não é o valor relativo, é o valor absoluto. Então, por exemplo, uma pessoa que paga 300 reais de IPTU ia dar lá 12, 13 reais que ele pode pagar em 5, 6 vezes, que vai dar R$2 por mês, ele não sente isso. Mas para um camarada que tem uma big de uma casa, num condomínio, para ele é alto valor. Então, no fundo, isso é fazer a antijustiça social. É você de tirar daqueles que tem para poder dar para aqueles que precisam. Por isso que você vai criando esse déficit. Lógico, não é toda a culpa do prefeito. A arrecadação do ICMS cai. Os impostos de forma geral, ISS, que tem a ver com os serviços, as empresas produzem menos, então tudo isso afeta, mas aí é onde eu digo que o gestor tem que enxergar, e eu cantei essa bola no primeiro ano, porque a gente já sentia essa crise, então não é por falta de alerta da oposição, mas as pessoas lá acham que sabem tudo, mal sentaram lá e já estavam fazendo um monte de coisas que nós dizíamos que iria dar errado. Ontem mesmo eu fiz uma crítica na sessão sobre esse contrato, que é a alocação de veículos, que custa praticamente 5 milhões de reais por ano. Não dava para enxugar isso se quisesse, não dava para fazer, para aí, vamos centralizar, chega ali na prefeitura, em vez de colocar 5, 6 carros lá, um para cada secretário, coloca 3, deixa ali à disposição. Não é toda hora que o secretário sai com um carro. E eu vejo muita gente andando de carro aí na cidade, eu falo, gente, é muita coisa. Então tem um monte de coisa errada. E aí a má gestão traz isso. Eu sei que muita gente vai falar, o Arildo, eu falo, gente, eu não falo isso para falar mal do prefeito, do governo. Eu falo isso porque isso é dinheiro da população. É um dinheiro que poderia estar sendo bem mais utilizado. Então é minha preocupação agora. O governo não sou eu. E aí os vereadores têm culpa. É onde eu digo que os vereadores deveriam entender que eles não são vereadores do governo, eles são vereadores da cidade. E a responsabilidade é nossa.
Nessa hora não tem, porque eu estou do lado do prefeito. Não, cara, você está fazendo coisa errada, mas todo mundo quer fazer festa, né? O vereador, já encerrando aqui a participação, né, hoje nosso tempo está um pouquinho mais contado, eu queria falar com o senhor sobre uma informação divulgada pelo Jornal Diário de Jacareí, que a gente já tinha, na verdade, conhecimento e a gente ainda estava esperando aí uma definição por completo, que era a intenção das lojas Renner de instalar aqui na cidade de Jacareí um centro de distribuição, um CD. Para quem não sabe o que é um CD, é aquele centro de distribuição da marca. Então, vocês imaginam, tem loja Renner em tudo quanto é lugar nesse meu Brasil. Quando eles colocam CD, é aquele lugar onde gera muito emprego, né? Porque é o centro onde que passa tudo e que repassa. Eu sei que o senhor está fazendo uma cara de triste aí, foi a minha cara que eu fiz também. Acabamos de perder esse CD, passou pelos vão dos nossos dedos, segundo o Jornal Diário de Jacareí, que trouxe aí uma nota da empresa dizendo que já tomou sua decisão e que não optou por Jacareí. Esse CD seria mais ou menos ali na região do Bunquiô, mais ou menos ali. Como é que o senhor recebeu essa informação? Como você mesmo disse, né? Com muita tristeza, porque são empregos que deixam de ser gerados na nossa cidade no momento em que todo mundo tem essa expectativa. Também não quero aqui, como eu disse, ser acusador de culpar a prefeitura. Eu não sei exatamente o que levou a Jacareí ficar de fora dessa escolha. Podem ser vários fatores, pode ser falta talvez de interesse. Eu digo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem um papel muito importante. Ela tem que ser de fato aquele camarada, né, que vai, que agrada, que facilita, que verifica as dificuldades e traz as soluções para você atrair um investimento desse tamanho. Eu não quero aqui culpar ninguém, porque, como eu disse, eu não tenho essa informação. Agora, nós sabemos de outros problemas também que afetam a nossa cidade, que tem a ver com esse travamento por parte aí da promotoria pública na questão do nosso plano diretor. Então, aí eu posso até aqui dizer que a gente tem que ser solidário nessa hora com a cidade, e eu sei que o prefeito tem enfrentado essas dificuldades. Então, o senhor está falando principalmente aí da questão da revisão do plano diretor, do plano diretor, né? Exatamente. O senhor conseguiria fazer uma síntese para o nosso ouvinte entender como que isso influenciou a decisão aí da loja Renner? A cidade, ela tem um desenho que foi feito, determinando onde são as áreas que você deve construir. Por exemplo, áreas residenciais, áreas industriais, áreas comerciais. Isso é que determina para o investidor saber se de fato aquilo que ele está fazendo, onde ele está investindo, se aquilo está tudo certinho. Porque acontece muito das pessoas construírem em locais impróprios e depois o que acontece? Ele perde todo o seu investimento. O que aconteceu em Jacareí? Com a falta dessa revisão, é como se nós estivéssemos atrasados mais de 10 anos. Imagina a cidade há 10 anos atrás, o desenho da nossa cidade, como acho que era. Mais que 10 anos até. Eu tô dando um exemplo para as pessoas entenderem, né? Voltaria a 2003, alguma coisa assim. Então nós estamos falando de mais de 15 anos. Então o que acontece? É como se você pegasse a cidade antiga. E naquele tempo, as áreas onde se podia fazer os investimentos são áreas que atualmente, né, podem fazer, naquele tempo não podia. Então é como se você voltasse no tempo. Regrediu. Então, áreas que hoje, por exemplo, estão predeterminadas para isso, não podem, porque a lei não permite, você não tem uma lei em vigor capaz de permitir isso. Então, isso para a cidade é um atraso muito grande. O prefeito Isaías já veio aqui várias vezes falar sobre esse assunto, ele tem praticamente o mesmo discurso que o senhor, né? E fica muito triste porque não é só essa ocasião, essa situação aí das lojas Renner, são várias áreas imensas às margens da Dutra, na região mais importante do Brasil, que é o Vale do Paraíba, Jacareí, no coração do Vale do Paraíba, e tendo esse regresso aí muito grande por conta dessa dificuldade, principalmente com a justiça, né, se não me engano. Para fechar, vereador, infelizmente nosso tempo... Eu poderia só falar bem claro, rapidinho, porque assim, parece-me que surgiu uma luz no final do túnel. Ontem eu estive lendo uma matéria que a OAB do Brasil, né, nacional, ela está entrando junto ao Supremo Tribunal Federal com uma espécie de uma ação para poder limitar o poder do Ministério Público, da promotoria, porque eles têm interferido demais, principalmente nos municípios. Os prefeitos têm tido muitos problemas para poder administrar a cidade, e aí a gente precisa entender o seguinte: o que parece bom nem sempre é. O prefeito, ele é eleito pela população para poder colocar em prática um projeto, para poder ajudar a cidade a se desenvolver. E se alguém começa, por qualquer motivo, e aí a gente precisa entender esses motivos, a criar empecilhos, o que vai acontecer com a cidade? A cidade perde. Lógico,
Tem gente que gosta, bem feito pro prefeito. Não, eu não penso assim, não. Não é assim. E o Isaías sabe que nesse ponto nós somos solidários. Exatamente. Porque nós estamos pensando na nossa cidade. E nesse sentido eu tenho certeza que a gente está junto e que, de fato, a cidade de Jacareí tem sido uma das que tem sido prejudicada por essas ações que, infelizmente, ultrapassam os limites aí da razoabilidade. Porque, de fato, a gente vê coisas que não poderiam acontecer. Mas, infelizmente, se não houver aí uma contenção por parte da justiça lá em cima, daqui a um tempo não valerá a pena mais ser prefeito, porque você será regido por pessoas que não foram eleitas, para poder fazer de acordo com seu bel prazer. É a judicialização, né, que a gente tanto ouve falar aí no jornal, a judicialização de tudo, né, da vida. Isso a gente ouve principalmente na esfera federal, né? Tudo é judicializado nesse país agora, né? O STF tem muito poder, a gente ouve isso, mas isso acontece também no âmbito local, municipal, né? E é pior ainda, né? Exatamente, é muito mais severo, exatamente. E aqui você sente muito mais isso, porque Jacareí é uma cidade que a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. E aqui a cidade está agonizando por empregos. Então, a gente teve aí recentemente o exemplo da Avan, até nosso ouvinte Lucimara está perguntando aqui, vereador, e a Avan, como é que ficou, né? A Avan, é importante dizer que seria... eu arriscaria, não sei se eu estou certo, tá, gente? Estou chutando aí pela magnitude da coisa. Seria 1/10 dos empregos que o CD geraria. O CD, a gente está falando na casa de 2.000 empregos, 3.000 empregos. A Avan seria o quê? 100 empregos? Alguma coisa assim? Acredito que sim, são lojas de departamentos. 100, 200 empregos. 100, 200 empregos mais ou menos, de fato, isso é ruim para todo mundo. Eu falo, já está difícil. Quando você tem essa perspectiva, aí entra alguém para, né, uma coisa que infelizmente a gente não tem controle e as pessoas infelizmente não ficam sabendo disso. Então aqui eu digo, apesar de ser oposição, ter minhas críticas ao governo, em muitos pontos nós caminhamos juntos e o prefeito Isaías sabe disso. Eu procuro ser o mais coerente possível. Nem sempre é certo, mas a ideia é sempre ajudar a cidade. A Avan deve sair então, vereador? Acredito que sim, eu acho que tem um processo que está mais avançado. Eu até passei lá ontem, verifiquei que já estão fazendo algumas ações lá. E eu ouvi numa página do Facebook aí de alguém, o próprio dono lá, dizendo que é questão de tempo, mas ele não mudou ainda os planos para construir aqui uma unidade. Legal. Vereador, para fechar, eu me lembro da primeira vez que o senhor veio aqui no estúdio da Rádio Mensagem, quando o senhor foi eleito pela primeira vez no primeiro mandato, o senhor disse categoricamente que queria ser prefeito da cidade de Jacareí. E a gente está em vias aí de encerrar o seu segundo mandato no final do ano que vem e já em preparação aí para as eleições municipais. No entanto, a gente percebe que tanto em nível nacional como aqui no município de Jacareí também, uma dificuldade em relação à polarização. Muitos nomes, isso dificulta aí a eleição. O senhor mesmo já cogita a possibilidade de sair do PT. Gostaria que o senhor respondesse para os nossos ouvintes se o senhor pretende se lançar à prefeitura de Jacareí. Acho que nós que estamos na política, e eu já estou no segundo mandato, assim, é meio que quase que já uma escalação, porque esse é o processo natural. A gente não deve achar que a gente é eterno ali na Câmara e tem que entender que em algum momento a gente precisa dar outro tipo de contribuição. É lógico que isso não é um processo simples, não passa só pela vontade da pessoa. É um conjunto de coisas. Grupo, né? É um grupo, a população. Então, a gente querer é o primeiro ponto, é o primeiro passo. A gente ter condições é um segundo. E depois reunir, de fato, as pessoas que estão interessadas em alavancar um projeto que de fato consiga dar uma cara para a cidade. Então, assim, a gente tem que estar inserido nesse projeto. Eu gostaria de ser, mas logicamente, como eu disse, isso não depende só da vontade do Arildo. Isso vai ter que passar por uma série de conquistas, de conversas, tentar reunir de fato pessoas que vão alavancar essa ideia. E o fato de ser candidato, de colocar um projeto, é uma possibilidade. Não quer dizer necessariamente que você tem que ser o prefeito. Eu sempre digo, você tem que ter opções. E a população tem que escolher não a pessoa, escolher o melhor projeto para a cidade. De 0 a 100, quanto que é a chance de o senhor sair candidato à prefeitura? De 0 a 100? De 0 a 100, 50. Então está na metade do caminho. E de 0 a 100, qual a possibilidade do senhor fazer aí alguma coligação com pessoas como, por exemplo, a professora Ana Abreu? É uma possibilidade grande, é como eu disse, basta você reunir pessoas que têm objetivos parecidos. Você nunca vai encontrar, obviamente, 100% de ideias parecidas, mas é aí que está o bonito da democracia e da política, é você somar, as diferenças, você tira e junta aquilo que de fato contribui. E até nas diferenças, uma vai ajudar a outra, porque é impossível que uma pessoa tenha uma visão única
e acertada da cidade. Com certeza são os grupos que precisam estar juntos, pensando numa cidade e aí trazendo ideias, trazendo possibilidades para que a gente possa alavancar. Ninguém administra sozinho, é preciso você pensar num conjunto, inclusive, de secretários, de diretores, pessoas que de fato pensem uma cidade melhor. E reunir isso não é tão simples. Por isso que eu digo, é um projeto e não é uma personificação. Ninguém deve votar na pessoa, deve votar no projeto. E quem tiver o melhor projeto é que deve ser o vitorioso, porque é assim que a sociedade vai alavancar aí o seu desenvolvimento. Vereador, muito obrigado mais uma vez. Acho que a gente fez render aqui, né? Foi boa. Correndo, o senhor falando rapidinho, perguntando rapidinho. Eu falo deu até certo. rápido demais, mas é para poder aproveitar o tempo. Eu gostaria de ser mais pausado, mas a gente sabe que o tempo ele é um artigo nosso de luxo. adversário, né? É um Exatamente. adversário. Espero que as pessoas não fiquem bravas comigo. Eu costumo falar um pouco mais tranquilo e nessa velocidade. Mas a Ana Lúcia me acelerou. Espero que eles tenham compreendido aí o nosso raciocínio, mas assim, o gabinete está lá, eu gosto de receber as pessoas, quando me convidam para tomar um café também nas casas, eu vou com o maior prazer para conversar. O vereador tem que estar perto da população. Eu ando muito pela rua, converso com os comerciantes aí também, eles sempre me param, perguntam, eu nem sei às vezes o nome deles, mas eles me conhecem e assim eles sempre dão algumas sugestões e aquilo que é possível a gente coloca em prática. Obrigada, vereadora. A gente vai a um rápido intervalo, Robin. Daqui a pouco a gente volta então com mais Jornal da Mensagem nesta quinta-feira. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 45 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, hoje trazendo informação e notícias também aqui da nossa região. E a gente fala agora da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em 2020. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo coloca já à disposição para entrevistas o Rafael Fázio, que é procurador do Estado de São Paulo, assistente da Subprocuradoria-Geral da PGE, que tem se especializado aí nesse assunto. A gente conversa agora com o Rafael Fázio. Procurador, muito obrigada pela sua gentileza com a Rádio Mensagem. Bom dia, Ana Lúcia. Uma alegria estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Mensagem. Procurador, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, Ana, você, todos nós usamos bastante a internet, usamos bastante os nossos dados em aplicativos que nós baixamos no celular, em sites a quais nós às vezes nos dirigimos para ler uma notícia ou pesquisar um livro, pesquisar uma viagem, e todo momento nós estamos disponibilizando os nossos dados para esses veículos. Essa lei geral, ela, como o próprio nome já indica, né, é uma legislação específica para tratar da proteção dos dados que nós disponibilizamos. É uma lei que teve um debate bastante longo no Congresso, foram 8 anos de discussão. A lei ela foi muito inspirada nas diretivas europeias, né? Tem uma legislação chamada GDPR lá, que foi editada em maio do ano passado, inspirando aí os países da União Europeia a também adotar regimes mais protetivos em relação à proteção dos dados dos seus cidadãos. E, portanto, em agosto do ano passado, portanto, alguns meses depois do GDPR na União Europeia, o Congresso finalmente aprovou essa lei geral, trazendo regras mais específicas, mais claras, mais direcionadas para o tratamento de dados pessoais nessas situações que eu te narrei. Quais são as garantias e direitos para os cidadãos? Olha, a grande importância dessa lei é dada em torno da figura do consentimento, de como que nós, titulares dos dados, autorizamos e damos permissão para que esses sites, essas empresas, os aplicativos utilizem os nossos dados.
A lei também ela se preocupa muito com a forma com que esse consentimento é dado. Então, por exemplo, se dá muita importância para que transmita esses dados de forma muito clara, uma linguagem simples, acessível para o consumidor, e também uma ideia aí de finalidade, né, tentando limitar a coleta de dados desnecessários. A gente sempre pensa, por exemplo, naqueles aplicativos que a gente baixa às vezes no celular para mapa ou lanterna ou alguma coisa, por exemplo, uma funcionalidade mais simples, que às vezes exige de você, além da sua conta de e-mail, seu endereço, seu RG, seu CPF, a sua localização. Por que um aplicativo de lanterna precisa ter a sua localização, por exemplo? Então, esse é um dado que seria desnecessário para a finalidade do qual você está buscando, né, dentro desse aplicativo, por exemplo, e que, portanto, pelas regras da nova lei, seria um dado impertinente aí a ser coletado. E o que acontece com quem não cumprir essa lei, procurador? Olha, basicamente, a lei prevê algumas sanções para o seu descumprimento. A lei ainda está num período de adaptação, como eu mencionei, um período que vai até agosto de 2020. Mas uma vez que ela tenha sido, que fique inteiramente em vigor, a gente vai ter sanção desde uma mais branda da advertência até multas, seja uma multa diária, às vezes, por exemplo, para estimular uma empresa a reparar um vício ou algum tipo de brecha de segurança que venha ou possa expor os usuários daquele serviço a ter os seus dados pessoais expostos, né, transmitidos, portanto, sem seu consentimento, mas também sanções mais pesadas. Por exemplo, você pode ter uma multa de até 50 milhões de reais por infração. Então, algo com o qual as empresas já estão se preocupando e já estão, nesse período de adaptação, se adequando aos seus processos internos, os seus termos de uso, às regras da nova lei. E quais são as categorias e níveis de proteção? Olha, Ana, a lei ela traz um conjunto mais amplo, vamos dizer, de dado pessoal, que é basicamente toda aquela informação que sirva para te identificar. Nome, o apelido, o endereço residencial, o seu e-mail, o seu endereço de IP, quando a gente está no computador, fotos, dados relativos a documentos, RG, CPF, enfim, coisas desse gênero. Dentro de um segundo nível, um pouco mais específico, um subconjunto desses dados pessoais é o que a gente chama de dado sensível. Muito tem se falado em dado sensível, né? O dado sensível, dado pessoal sensível, além de poder identificar você, ele traz informações muito próprias da sua personalidade, coisas que inclusive possam vir a ser utilizadas como fonte, por exemplo, de um preconceito. Por exemplo, como origem racial, origem étnica, convicção religiosa ou política, afiliação a um sindicato ou uma associação, até, por exemplo, dados referentes à saúde, vida sexual. Então, algo que possa expor o indivíduo a algum preconceito e que tem um segundo nível mais protetivo aí da lei em relação ao tratamento desses dados. Se prescreve aí, portanto, regras mais rígidas para que esses dados pessoais sensíveis possam ser tratados e, sobretudo, compartilhados com outras pessoas. E muito se fala também em dados sensíveis. O que seria isso, procurador? Dado sensível é isso que eu acabei de transmitir, esse nível mais protetivo, né, que a lei traz, e um dado que possa vir a expor você, algum tipo de preconceito, como origem racial, origem étnica, a preferência sexual, ou dado, por exemplo, relacionado à saúde, por exemplo, se você tem determinada doença ou não. É essa categoria mais específica que a lei traz para tentar garantir aos titulares um nível de proteção mais adequado. E agora o mais importante, quando que ela foi sancionada e quando que ela vai entrar em vigor? Olha, a lei ela foi sancionada no dia 14 de agosto de 2018, no ano passado, portanto. Estamos agora num período de adaptação que vai até agosto de 2020. Ela entra em vigor no dia 16 de agosto e a partir daí passa a produzir todos os seus efeitos. Nós conversamos com Rafael Fázio, procurador assistente da Subprocuradoria da Consultoria Geral, falando então sobre a Lei de Proteção de Dados. Rafael, muito obrigada mais uma vez. A Rádio Mensagem está sempre à sua disposição. Muito obrigado, Ana Lúcia. É satisfação falar com você e com seus ouvintes.
Vamos a um rápido intervalo, Robinho? Daqui a pouco a gente volta então com mais informações para fechar o Jornal da Mensagem nesta quinta-feira. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 55 minutos. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. E nós vamos agora ao nosso Departamento de Comunicação, dentro da Diocese de São José dos Campos, conversar com o jornalista Pedro Luvisotto. Oi, Pedro, bom dia. Oi, Ana, bom dia aos nossos ouvintes e internautas. E o drama do narcotráfico e suas consequências foi o tema de um dos pronunciamentos feitos na tarde de ontem, na sala do Sínodo para a Amazônia, durante a 6ª Congregação Geral. Em algumas regiões panamazônicas, o cultivo de coca passou de 12 a 23 mil hectares, com efeitos devastadores devido ao aumento da criminalidade e do desequilíbrio natural do território, sempre mais desertificado. Também a construção de centrais hidrelétricas, que comporta o desflorestamento de amplas reservas ambientais ricas de biodiversidade, assim como os incêndios autorizados que destroem milhões de hectares de terreno, tem um impacto muito forte sobre o meio ambiente e de algumas regiões, alterando o ecossistema. Por isso é necessário um chamado à conversão ecológica. A Igreja deve ser uma voz profética para que o tema da ecologia é integral, afirmaram os padres sinodais. Nos demais pronunciamentos se voltou a refletir sobre o equilíbrio entre a enculturação e a evangelização, e se convidou a olhar para o exemplo de Jesus tão eloquente. A própria encarnação, disseram eles, é o maior sinal de enculturação, porque o Verbo de Deus assumiu a natureza humana para tornar-se visível no seu amor. E esta é a tarefa da Igreja, chamada a se encarnar na vida concreta das pessoas, assim como fizeram os missionários na Amazônia. Em outro pronunciamento, levou-se em conta sempre o propósito de evangelização, falou-se da dificuldade de vocações sacerdotais e religiosas. Na Amazônia, há dioceses com cerca de 10 padres para uma extensão geográfica que corresponde mais ou menos ao tamanho de muitos países europeus. Como consequência, populações de florestas muitas vezes têm acesso à Eucaristia 2 ou 3 vezes por ano. Os bispos apontaram também outros problemas, como o grande número de jovens que abandonam os seminários e a dificuldade de manter os sacerdotes na região. Para alguns bispos, a falta de padres na Amazônia não está ligada ao celibato apostólico. Por isso, não acreditam que a ordenação de homens casados resolva o problema. Outro pronunciamento foi sobre o tema da religiosidade popular, aspecto da evangelização diante do qual não se pode permanecer indiferente. Essa é uma característica fundamental dos povos da Amazônia e, portanto, é preciso cuidar dela enquanto tesouro no qual resplandece Jesus Cristo. A sala do Sínodo também refletiu sobre a importância do diálogo interreligioso, daquele que investe na confiança e vê as diferenças como uma oportunidade diante da colonização religiosa e, a propósito, a escuta e a consciência da alteridade. Olhou-se também para o diálogo ecumênico, evidenciando a importância de um caminho comum para a proteção dos direitos das populações indígenas, muitas vezes vítimas da violência e dos territórios amazônicos destruídos por métodos extrativistas predatórios. E no início dos livres pronunciamentos, também o Papa quis contribuir para a releitura do caminho percorrido até agora, destacando o que mais impressionou daquilo que ele ouviu. Francisco abriu os trabalhos rezando pelos irmãos judeus no dia do Yom Kippur, no final da congregação, e recordou na oração também as vítimas do atentado contra a sinagoga no leste da Espanha, no leste da Alemanha. Acompanhe no site da Diocese e ao longo da programação da nossa Rádio Mensagem as notícias do Sínodo e mais informações sobre a Igreja no Brasil e no mundo. Na redação do Departamento Diocesano de Comunicação, Pedro Luvisotto.
Obrigada, Pedro, pelas informações. 8 horas mais 59 minutos. Esporte. E volta agora Douglas Araújo trazendo informações para a gente para fechar essa edição do Jornal da Mensagem. Fala, Douglas. Oi, Ana, bom dia. Bom dia de novo aí aos amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, Ana. A seleção brasileira já está em campo aí, viu? Jogo escondido lá na Ásia, né? Lá em Singapura. Mas o Neymar vai completar nesse jogo, Ana, 100 jogos pela seleção brasileira. E, entrevistado, ele disse que os privilégios que a imprensa se refere, ele é merecedor porque muitas vezes ele carregou a seleção nas costas. Eu fiquei até comovido, quase liguei lá na CBF oferecendo meu ombro para o Neymar chorar, mas acho que ele exagerou aí. Se você for ver os títulos que o Neymar tem pela seleção, ele tem só a Copa das Confederações em 2013 e as Olimpíadas em 2016, né? E inclusive a seleção olímpica nem é considerada a seleção principal. Então acho que o Neymar tá se achando demais, é um dos melhores jogadores do mundo em atividade, mas dizer que a prova de que ele não carregou a seleção nas costas foi a última Copa América que ele se machucou e a seleção acabou campeã sem o Neymar, né? Mas a seleção já está em campo contra o Senegal, do Sadio Mané, né, que é companheiro do Firmino lá no Liverpool. E a escalação é Anderson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro Casemiro, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Neymar e o Firmino, viu, Ana? Então essa é a configuração da seleção brasileira aí, com esse quarteto no ataque, né, o Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Neymar e o Firmino. É a seleção que é considerada bem próxima do ideal pelo Tite. Né, a seleção, esses jogos em data FIFA sem o Campeonato Brasileiro parar, desfalca alguns times, né? Mas, infelizmente, o calendário é isso aí. O que a gente reclama é esses jogos escondidos, né? Você jogar lá em Singapura contra o Senegal. Lá em Singapura agora são 20 horas. Você vê pelas imagens da televisão que o estádio tem bastante lugar para ser preenchido. E o Senegal, apesar de não ser uma força mundial, é o vice-campeão africano, viu, Ana? Então, vamos ver o que acontece nesse jogo aí. A gente vai, ao longo da programação, falar mais aí do resultado. A gente espera que seja positivo para o Brasil. Não só o resultado numérico na vitória do Brasil, mas que o Tite consiga, com essa formação aí, já montar a sua seleção, que as eliminatórias começam logo, viu, Ana? Ok, amigo, muito obrigado. Vou ter que discordar de você aqui, se é que você vai me entender, eu tenho certeza que vai. Acho que o Neymar não se acha não, viu? Imagina, isso aí você tá equivocado, viu? Eu tô imagina, isso aí é impressão sua. Eu acho que... Ana, rapidinho, dá pra dar uma última informação que me cobraram aqui no WhatsApp, que a 24ª rodada do Brasileirão ainda não acabou, né? Hoje tem mais 3 partidas fechando a rodada, Corinthians e Atlético Paranaense lá em Itaquera, às 19h15, Avaí e Vasco da Gama lá na Ressacada em Santa Catarina às 19h15 e o líder Flamengo também entra em campo hoje contra o Atlético Mineiro, jogo às 20 horas no Maracanã. Esse jogo com certeza vai ter muito mais público do que o jogo da seleção brasileira que está começando agora, viu, Ana? Com certeza, Douglas. Obrigada aí pelas suas informações. O Douglas volta daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, dentro da programação da Rádio Mensagem, com mais informações atualizadas. Vamos dar um pulinho em São José dos Campos. Olha só, o Dona Eugênio tá lá no nosso Bazar Beneficente, mais uma edição na Paróquia Espírito Santo. Você que pode, né, estar aí na região, pode prestigiar também essas peças de doação até o meio-dia. A gente vai conversar com o Doni agora. Oi, Doni, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal da Mensagem nessa manhã de quinta-feira. Antes de falar do bazar aqui na Paróquia Espírito Santo, Zona Sul de São José, Ana, quero destacar para quem está em Jacareí, está na rodovia Presidente Dutra, atenção no trânsito, então um trânsito intenso de Jacareí, sentido São José dos Campos, por conta aí de muitos peregrinos às margens da rodovia Presidente Dutra no sentido Santuário Nacional de Aparecida. Então tem muita gente ainda caminhando e os carros com a velocidade reduzida, então isso acaba criando uma fila muito maior aí no trecho entre Jacareí e também São José dos Campos. Então tem que ter muita paciência, porque às vezes dá aquele pare e siga na rodovia Presidente Dutra, dá a impressão que há algum acidente, mas não é não. É devido aí ao aumento do número de peregrinos rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Agora, informações aqui do nosso bazar, Paróquia Espírito Santo, Jardim Satélite, Zona Sul de São José. Nós estaremos aqui até o meio-dia, tem muitas peças
de verão, peças de inverno, tem sapatos aí de tênis também, então você pode aproveitar com preço a partir de R$2. A partir de R$2 você pode levar uma peça muito bacana aqui no Bazar da Mensagem, hoje na paróquia Espírito Santo, viu, Ana? Muito bacana, né? Doni, olha, bom trabalho por aí. O Doni segue, então, até o meio-dia com a nossa equipe lá na Paróquia Espírito Santo, com doações também que nós levamos aqui de Jacareí e muitas doações que estamos recebendo de São José dos Campos. Aliás, nosso agradecimento aí a toda a população de São José, especialmente os paroquianos da Paróquia Espírito Santo, que são extremamente generosos aí com as suas doações. Um grande abraço e é claro que a gente fica aí até o meio-dia na Paróquia Espírito Santo. Para você que eventualmente não vai poder prestigiar o bazar nessa quinta-feira, é só anotar na sua agenda, segunda quinta-feira do mês, às 9 horas da manhã, lá na Paróquia Espírito Santo. E a primeira quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Mensagem. Para fechar aí a nossa jornada de informações nesta quinta-feira, gostaria de dizer, reiterando aí o que o Doni disse, né, que a CCR Nova Dutra realiza já a partir dessa sexta-feira uma operação especial de orientação e atendimento aos usuários que trafegam pela rodovia Presidente Dutra durante o feriado da Padroeira. A empresa CCR não recomenda esse tipo de manifestação de fé em função do risco que representa para os peregrinos que utilizam o acostamento. A campanha orienta sobre a utilização de rotas oficiais, entre elas a Rota da Luz, e a expectativa da concessionária é que o tráfego fique intenso nos 402 quilômetros da rodovia entre as 5 horas e as 9 horas da noite de sexta-feira e também entre 8 horas da manhã e 2 horas da tarde de sábado. No retorno, o tráfego deve ser mais intenso no domingo, das 4 da tarde até as 9 horas da noite. Essa é a informação que o Doni passou aí pra gente, né, em relação aos romeiros peregrinos. Ontem até fiz uma intervenção falando disso, sabe, gente? A gente tem que parar e pensar, assim, até que ponto as coisas valem a pena. A gente não está aqui desencorajando ninguém, não tem como não ficar emocionado. É muito bonito ver as pessoas caminhando na rodovia Presidente Dutra, muitas com manifestações culturais, né, carregando ali, né, uma imagem de uma santa, né, ou levando um pedido no coração, um agradecimento. Mas como o número de romeiros tem aumentado absurdamente nos últimos anos, são 20 mil esperados somente nesse ano de 2019, o risco realmente está muito grande, né? Então a gente tem que parar, pôr a mão na consciência, será que vale a pena, né, fazer esse trajeto pela rodovia Presidente Dutra? Eu não posso ir pela Rota da Luz, que não tem carros, né? Consigo um silêncio maior para rezar também. Ontem eu estava parada tentando acessar a rodovia Presidente Dutra nesse horário, né, como o Doni passou pra gente, tinha gente tirando foto, selfie em cima do parapeito do viaduto da Dutra, né? Então o risco era duplo, de ser atropelado, porque no viaduto já não tem espaço para o carro, quiçá pro pedestre, e de cair de lá de cima, né? Então, às vezes a gente percebe que existe uma vontade das pessoas, não só de fazer essa experiência, mas também de fotografar e acabam colocando sua vida em risco. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Em 2018 foram 11 atropelamentos de romeiros, 3 pessoas morreram atropeladas no ano passado e nesse ano já temos aí pelo menos uma morte de um romeiro de São José dos Campos. Então a gente tem que parar e pensar, né? Porque Deus não quer sacrifício, Ele quer a nossa conversão de coração. E para fechar essa edição do Jornal da Mensagem, a freira baiana Irmã Dulce vai se tornar a primeira santa nascida no Brasil após ser canonizada no próximo dia 13 de outubro no Vaticano durante o Sínodo da Amazônia. Irmã Dulce foi batizada como Maria Rita Lopes Pontes. Ela foi uma das religiosas mais populares do Brasil e ficou conhecida pelo trabalho filantrópico e o legado que deixou nas obras sociais que levam o seu nome. A Irmã Dulce nasceu em maio de 1914 em Salvador, na Bahia, e morreu aos 77 anos em maio de 92, também na Bahia. A canonização dela será a terceira mais rápida da história, 27 anos somente após o seu falecimento, atrás apenas da santificação de Madre Teresa de Calcutá e do Papa João Paulo II. Olha que incrível, né? E essa história é brasileira de cabo a rabo. A beata será a primeira santa nascida no Brasil por ser conhecida popularmente com os milagres comprovados, né? Então, a partir de domingo, nós podemos já dizer, né, sem medo de errar, confiantes aí na infalibilidade também da Igreja, do Papa, o Santo Padre, o Papa Francisco. Santa Irmã Dulce, rogai por nós, a nossa santa brasileira, a partir desse domingo. Com essas informações, o ponto final nessa edição do Jornal da Mensagem. Nós voltamos ao longo da programação com mais informações. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.